Bom dia, igreja. Graça e paz. Maravilha, tivemos aí um número bem legal, né, de participantes na nossa EBD hoje pela manhã. E antes de estar passando aí para a parte do louvor, quero ler a palavra para que nós possamos voltar também para a nossa casa com a palavra no nosso coração. Aqui em Hebreus 10, 24 e 25 diz assim: preste atenção, quero seus ouvidos para mim, sua atenção para mim, foque em mim. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Esse texto aqui tem vários alertas. O primeiro alerta, ele está falando daquele dia. Que dia é esse? Aquele dia. Geralmente na Bíblia, quando se fala aquele dia, ou dia final, ou dia do Senhor, é tudo uma coisa só. Aquele dia quer dizer quando tudo vai se cumprir, quando o Senhor voltará para levar a sua igreja. Até lá existe um cuidado, presta atenção, existe um cuidado que nós devemos ter com as nossas vidas e com a vida dos outros. A vida de quem não está salvo, a gente precisa trabalhar para salvar, amém? E a vida dos nossos irmãos que estão salvos, a gente precisa trabalhar para ajudá-los a permanecerem salvos. Mas nós temos que cuidar da nossa vida para que a gente permaneça salvo. E uma atitude muito importante para isso é considerarmos uns aos outros. Em que sentido, pastor? Mútua dependência no fortalecimento da fé. Ou seja, eu preciso considerar que a minha fé se torna mais forte quando eu tenho comunhão com o Jonas, quando eu tenho comunhão com o Ricardo, quando eu tenho comunhão com a irmã Sandra, quando eu tenho comunhão com o Gabriel, com a Jaqueline, com a Carla, né? Por quê? Porque à medida que nós estamos juntos, o Espírito Santo, presta atenção, quem conhece o Espírito Santo aí? Quem já ouviu falar do Espírito Santo? Pois eu quero dizer para você, ele está em você. Só que ele não está só em você, ele está em mim. Ele está em todos nós. E quando nós estamos juntos, o Espírito Santo trabalha através da nossa unidade para nos fortalecer. Então a palavra de Deus diz que nós devemos considerar uns aos outros dentro desse processo de fortalecimento que eu preciso na minha vida e que você precisa na sua. E aí vem o alerta: não deixando de congregar. Fala para o seu irmão aí, não deixa de congregar. Não deixando de congregar, não deixando a sua congregação. Porque hoje existe uma ação muito velada no mundo, até sutil, para dizer para você que você não precisa estar dentro de uma igreja. Sim ou não, irmãos? Às vezes você entra lá no TikTok, na vida, ou no Instagram, aparece lá um videozinho de algum espiritualista dizendo assim: olha gente, religião não presta, as pessoas constroem regras que nem elas mesmas praticam, e aí querem levar você para dentro de uma igreja. Você pode agradar a Deus fora de uma igreja. Essa frase, no seu, vamos dizer assim, analisando ela friamente, ela não está errada. Você pode agradar a Deus fora da igreja, amém? Podemos agradar a Deus fora da igreja? Podemos. Podemos agradar a Deus dentro da nossa casa, na rua, no trânsito. Você não precisa estar necessariamente dentro da igreja para agradar a Deus. Porém, quando você está na presença de Deus em adoração, você está agradando a Deus? Sim ou não, irmãos? Então nós temos que parar para pensar que esse momento também é mais um momento que agrada o coração de Deus. E nós temos que parar para pensar que não é interesse do diabo que nós estejamos juntos. Porque a nossa luta, ela é uma luta espiritual. E a todo instante o inimigo trabalha para a gente quebrar princípios da palavra na nossa vida. E um dos princípios da palavra que nós precisamos lutar por ele é o princípio da unidade em Cristo. Unidade em Cristo não é coisa de homem,
é coisa de Deus. Tanto é que lá no Velho Testamento, Salmo 33 diz: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Ou seja, união é coisa de Deus. Estar junto é coisa de Deus. É como o óleo que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão. Barba significa caráter, né? E desce sobre a orla das suas vestes. Ali diz assim: é como o orvalho que desce sobre o monte Hermon. Ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Ou seja, aonde tem comunhão, tem bênção. Aonde tem comunhão, tem vida. Aonde tem comunhão, tem Deus presente. Porque Deus, presta atenção no que eu vou falar, o próprio Deus é uma comunhão de 3 pessoas. Você falou para pensar nisso? Deus é uma comunhão de Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele fez uma oração. Ele disse: Pai, que eles sejam um, como tu és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe o que quer dizer isso? Que a nossa intimidade, que a nossa relação uns com os outros, ela tem o poder de pregar sobre Jesus, como aquele que veio ao mundo para salvar a alma dos perdidos. Quando nós estamos juntos, nós estamos falando do amor de Cristo. Quando nós estamos juntos, nós estamos falando da salvação em Cristo. Mas quando nós estamos separados, nós estamos indo contra tudo isso. Então por isso eu digo para você que você precisa estar na igreja. Essa semana, um irmão de uma outra igreja batista, inclusive fica lá perto do jardim do aeroporto, eu passei uma reflexão para ele, e ele olhou aquela reflexão e quis tirar dúvidas comigo. E aí eu tirei as dúvidas que ele tinha, e em seguida ele me passou um vídeo, um desses vídeos que eu falei com os irmãos, de um camarada na rua entrevistando uma pessoa, e essa pessoa disse que era crente, que era cristão, que ele cria no sangue de Jesus, que ele cria em Jesus como Salvador, mas que ele não precisava estar dentro de uma igreja. Aí ele perguntou para mim a minha opinião, né? Aí eu passei para ele: olha, muitas coisas que ele falou estão certas, mas a gente tem que ter cuidado para que o inimigo não use aquilo que aparentemente é verdadeiro para nos induzir a uma mentira. Muita coisa que ele falou é verdade, porém o desfecho final que ele fez terminou numa mentira, uma situação onde ele quis dizer que você não precisa estar dentro de uma igreja, porque hoje tem muita gente machucada com igreja, sim ou não, irmãos? Tem muita gente ferida com igreja, tem muita gente ferida com pastor, tem muita gente ferida com o evangelho. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas acabam, infelizmente, na sua, talvez de forma involuntária, deixando essas feridas fluírem na sua vida, e elas acabam se tornando um instrumento para tirar você da igreja, para tirar a sua paz, para tirar a sua vontade, para tirar a sua visão de que é importante congregar. Então eu quero deixar essa palavra aí no seu coração, né, e dizer que é importante estarmos aqui para trocarmos experiências, para compartilharmos aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Hoje pela manhã aqui a Carla compartilhou algumas coisas fortes, né, da sua relação com o seu pai, que edificou talvez a vida de muitas pessoas que estavam aqui. E eu amo os meus pais, já partiram, né, já foram, mas o meu pai ele era uma pessoa muito violenta. Meu pai era uma pessoa que resolvia tudo no braço. Eu cansei de ver essa briga entre meu pai e um tio, o irmão da minha mãe, em que um estava com uma faca aqui e o outro com a outra faca aqui. Tipo assim, se você vir, eu te esfaqueio, né? Se você der um passo na minha direção, e a gente ficava ali, criança, vendo aquelas situações, e um, que nem briga de UFC, né? Um colocando o nariz no nariz do outro, assim, ó, né? E eu falei: e agora? Eu vi assim que meu tio estava com a faca, com a mão na faca, né? E meu pai também. Falei, era por um pouquinho assim,
poderia acontecer uma tragédia, né? Graças a Deus, a gente não viu isso acontecer, mas são coisas que marcam a vida da gente, né? Então, são situações que ficam na memória, mas em relação à maneira como o meu pai nos deu amor, atenção, isso aí não tem que negar. Ele sempre foi muito amoroso, muito dedicado, né? Tipo assim, até paparicou a gente demais, né? Mas deixava a gente fazer tudo que queria também. Eu não tinha hora para chegar em casa, eu saía para a rua e ficava na rua. Ele nem sabia onde eu estava, né? Hoje eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não tenho coragem, eu não tive coragem de fazer isso com os meus filhos e nem entendo que os meus netos ou netas vão ir por esse caminho, né? Mas é assim, queridos, vamos ficar em pé nesse momento. O Ministério de Louvor vai estar adorando a Deus, louvando ao Senhor nesse momento. Com bom e com suave, que os irmãos vivam em união. Nesse momento, vamos cantar uma música de comunhão e você pode ter a oportunidade de abraçar o seu irmão, dar uma palavra de bênção a ele. Amém? O mundo
vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor nosso vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados, eu nunca saberei o preço dos meus pecados, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh Jesus, oh Deus, sentimos a tua presença neste dia. Aleluia, Senhor. Sentimos a tua aprovação nessa adoração. Sentimos a tua presença no nosso meio. Sentimos o teu mover em nossos corações. Aleluia. Oh Espírito Santo, louva Senhor Deus, oh Pai, louva esta igreja, louva as nossas vidas, Senhor, em tuas mãos. Aleluia. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, meu Pai, por cada escola, por cada sala, pela escola bíblica dominical, por cada professor, por cada pessoa
tem estado presente aqui nestas manhãs, dizendo com as suas atitudes de fé, que nós estamos aqui para aprender de Ti, estamos aqui para aprender da Tua vontade, estamos aqui para crescer espiritualmente através da Tua palavra, através do entendimento que vem da Tua palavra, aleluia. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, aleluia. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Pai, nós entregamos a Ti as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém. Eu vi que veio crianças aqui para entregar, né? Quem mais vem, não sei se foi só a Elisa, mas teve mais alguém que veio, vem aqui, a gente vai orar, agradecendo a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, coloco diante de Ti a vida da Elisa, como também de todas as crianças que costumeiramente vêm na Tua casa para colocar no Teu altar o dízimo, a oferta, que, ó Deus, os pais entregam em suas mãos. Abençoa, Pai, a criança e abençoa o adulto que colocou o dinheiro, a oferta na mão da criança para ser entregue no seu altar. Pedimos a Tua bênção, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos, dê um abraço ao seu irmão. E à noite, ceia.